Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de História. Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre como a humanidade enfrentou as epidemias ao longo da história. Bom, primeiro vamos entender a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia. Surto é quando ocorre um aumento repentino de um número de casos de uma certa doença em uma região específica. Epidemia é o aumento considerável do número de casos de determinada doença em diversas regiões do mesmo país. Endemia é uma doença classificada como endêmica, ou seja, é aquela que acontece com muita frequência em um mesmo local, não atingindo outras comunidades, somente naquele lugar em específico. Mas a pandemia é uma doença que se espalha em diversas regiões do planeta, tá? Então, é aquela doença que se espalha por diversos países, contaminando várias pessoas em grande escala. A transmissão acontece porque um indivíduo se desloca de um lugar para o outro, né? Aquela pessoa contaminada vai para um lugar que ainda não tem aquela doença. Isso hoje acontece com mais facilidade. Por quê? Porque hoje é muito fácil nós nos deslocarmos de um país para o outro. Geralmente, as pandemias são ocasionadas por doenças virais que se alastra com muita rapidez. Por quê? Porque como uma doença nova, né, possui a falta de medicamentos para o tratamento desse tipo de doença. E também leva tempo para a produção de vacinas para que todos possam ficar imunizados contra aquela doença. A primeira pandemia datada na história aconteceu em 1580 e surgiu na Ásia. Se espalhou pela África, Europa e até a América do Norte. Deixou um número incalculável de mortos. Para vocês terem uma noção, apenas em Roma foram 8.000 mortos, que naquela época era 10% da população. E as pandemias não pararam por aí. Tivemos outras pandemias em 1729, 1781 e 1830. Em 1889, surge uma nova pandemia no sul da Rússia e se espalhou pela Europa. Essa pandemia ficou conhecida como a gripe russa. E a gripe russa chegou ao Brasil. Por quê? Porque no começo de 1890, um barco a vapor da Alemanha levou a doença para Salvador, na Bahia, infectando metade das pessoas que moravam por lá. A gripe russa chegou também no Rio de Janeiro e infectou Dom Pedro II no finalzinho da monarquia. A maior de todas as pandemias se iniciou no final da Primeira Guerra Mundial. Aconteceu em 1918 e ficou conhecida como a gripe espanhola. Teve seu surto nos Estados Unidos. Por quê? Porque o movimento das tropas espalhou a gripe espanhola por todo o mundo, infectando 40% da humanidade em apenas 2 anos. Em 2009, a OMS declarou uma nova pandemia que ficou conhecido como H1N1, ou seja, a gripe A, popularmente conhecida como gripe suína. Vocês lembram disso?
teve os primeiros casos registrados no México em meados do mês de março de 2009. Depois, espalhou-se pelo mundo todo, alcançando até a Oceania. E agora, em 2020, estamos vivendo um novo marco na história, porque estamos em uma pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que ficou conhecida como Covid-19. Teve seus primeiros casos apresentados na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China, no ano de 2019, logo no finalzinho, lá para dezembro. No dia 23 de janeiro de 2020, foi decretada a quarentena na cidade de Wuhan. No entanto, a doença não ficou somente lá. Se espalhou primeiro pela China, depois pela Ásia e assim para os outros países. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, ou seja, a OMS, decretou o estado de pandemia da Covid-19. Nessa data, já havia mais de 118 mil casos da doença registrados em mais de 100 países e 4.291 mortes. Pois é, meus queridos alunos, não é a primeira vez que passamos por uma pandemia. Hoje vocês conheceram um pouquinho mais sobre a história da pandemia no mundo, certo? Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula!